Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começamos agora o nosso volume 3 do PET do terceiro ano. Meu nome é Genival Júnior, sou professor aqui do Escola Online e hoje eu vou trabalhar com vocês o tema Sociedade e Espaço Urbano. É muito bom estar aqui de volta, é muito bom poder ajudar vocês nesse período de ensino remoto e eu tenho certeza que vocês vão adorar a minha aula de hoje. Bem, para começar, antes de rodar a vinheta, eu queria que vocês acessassem o QR Code que está aí na tela, porque ele vai direcionar vocês lá para o nosso canal no YouTube, que está recheado de conteúdo. Galera, vocês não estão entendendo. A gente está com um projeto Eu Não Erro Mais, a gente tem todas as aulas que foram dadas no primeiro semestre, a gente tem as aulas de redação com a amiga que é a professora Daiane. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso canal. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, corre lá, se inscreve, dá like nos vídeos. A gente tem todos os PETs resolvidos, a gente tem muito conteúdo preparado e, como eu disse para vocês, tá rolando o curso Eu Não Erro Mais. Esse curso ele acontece ao vivo e ele é totalmente gratuito. E lá a gente está preparando vocês para o Enem através das resoluções das questões da banca do INEP. Ou seja, tá na hora de você dar aquele corre lá, você chegar lá e não perder essa oportunidade. Antes de passar a vinheta, como eu já disse, eu só queria indicar para vocês também as nossas redes sociais. Nos sigam no Instagram, nos acompanhem no Spotify, no SoundCloud, porque é lá que a gente vai lançar uma série de conteúdos. O cronograma dos PETs, bem como do Projeto Enem Eu Não Erro Mais, os temas das redações e outras informações saem lá no Instagram. Agora, os podcasts que eu e os outros professores produzimos, eles estão saindo lá no nosso Spotify. Então não perde essa oportunidade, galera. Corre lá. Agora, produção, roda a vinheta aí pra gente. Bem, pessoal, então para começar, hoje nós vamos falar sobre a vida nas metrópoles, vamos falar de sociologia urbana, ou seja, como que os indivíduos agem dentro das cidades. E aí, para a gente tratar desse assunto, hoje nós vamos recorrer ao autor George Simmel. O Simmel é um autor muito importante para a sociologia e ele vai se dedicar a compreender como que acontecia a vida dentro das cidades. Para esse autor, há uma transição muito forte na forma como a humanidade vivia com o crescimento das cidades. E é essa expansão, é essa forma acelerada com que a vida nas cidades acontece, que vai fazer com que as relações sociais sejam alteradas. E aí ele vai destacar alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles é o aumento das tecnologias. Com a expansão das cidades, o que a gente percebe é que o uso da tecnologia ele vai cada vez sendo mais ampliado, né? Hoje, por exemplo, a gente usa um aplicativo para fazer compra no supermercado. E isso tem implicações para as relações sociais que a gente estabelece. Outra questão que ele vai trazer e que se desdobra, inclusive, desse aumento das tecnologias, é como que a gente se torna cada vez mais recluso quando a gente está numa cidade grande, né? A gente começa a ficar mais impessoal, porque a nossa rotina está muito sobrecarregada. Ou seja, muitas vezes a gente vai morar em lugares e a gente nem sequer vai conhecer o nosso vizinho, a gente não tem tempo de bater na porta do vizinho para trocar uma ideia, porque a gente tem uma rotina muito sobrecarregada, muito rígida e qualquer minutinho que a gente perde faz uma diferença. Né? Imaginemos a situação onde um indivíduo ele precisa pegar um ônibus coletivo. Cara, se o ônibus passa 6h35, ele chega lá às 6h39, ele perdeu o ônibus. E aí, ele vai chegar atrasado no trabalho? Então, pessoal, todo esse processo de sobrecarga que a gente está vendo aqui, dentro dos grandes centros, vai fazer com que a gente se torne criaturas cada vez mais racionais, que a burocracia dessa estrutura da cidade, ela acaba nos sobrecarregando e, como eu já disse, a nossa vida vai se tornando cada vez mais impessoal, a gente vai começando a se tornar indiferente com o que está ao nosso redor. O Simmel fala isso num contexto onde ele analisa metrópoles de outros países, de grandes países. E aí o que vai acontecer? Essa interpretação que ele faz é tão importante que ela serve para a gente olhar como que a sociedade brasileira, as cidades aqui de Minas Gerais, elas funcionam. Então, a partir disso, bora lá para as nossas questões. Muito tranquila essa explicação e aqui eu trouxe para vocês os principais tópicos. Vamos lá, exercício número 1, lá da PUC Paraná, de 2012. George Simmel, em seu texto clássico, A Metrópole e a Vida Mental, menciona profundas alterações emocionais e sensitivas dos seres humanos causadas pela cidade grande. Sobre esse tema, é correto afirmar. Letra A.
Zimmel destaca que desde o início do processo de urbanização, os habitantes de grandes cidades desenvolvem ampla afetividade pelos moradores vizinhos, bem como pelos seus contextos locais de habitação. Letra B. De influência marxista, Zimmel desenvolve a base da sociologia urbana ao tratar a cidade como uma forma predominante e efetiva de reconversão da relação exploratória plenamente capitalista. Letra C. As novas formas de associação e visão de mundo a partir da construção de novos laços urbanos é algo diagnosticado por Zimmel, que estuda o impacto psicológico dos movimentos sociais que proliferaram ao longo do século XX. Letra D. De orientação weberiana, Zimmel identifica o processo de suavização da exploração do trabalho no contexto urbano, por conta das novas possibilidades metropolitanas da modernidade. E letra E. O ponto central é a intensificação dos estímulos urbanos e o anonimato, que geram, por um lado, uma ampliação da racionalidade e calculabilidade da vida, e por outro, a atitude blasé, como forma de proteção emocional. Bem, pessoal, com base lá no que eu falei com vocês, né, sobre essa impessoalização, sobre essa coisa de ser a gente se tornar cada vez mais individualista, da gente não se preocupar com quem está ao nosso redor, a alternativa correta vai ser a letra E. O ponto central é a intensificação dos estímulos urbanos e o anonimato, que geram, por um lado, uma ampliação da racionalidade e da calculabilidade da vida, e, por outro, a atitude blasé, como forma de proteção emocional. A atitude blasé é como se fosse uma atitude de indiferença, é como se a gente não se importasse com todas as relações sociais e problemas sociais que estão ao nosso redor. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora, bora lá para a atividade número 2. A atividade número 2 ela tem o seguinte enunciado. A mente moderna tornou-se cada vez mais calculadora. A exatidão calculadora da vida prática que a economia monetária fez surgir corresponde ao ideal de ciência natural. Transformar o mundo em um problema aritmético para consertar cada parte do mundo através de fórmulas matemáticas. Por causa da economia monetária, os dias de tantas pessoas foram preenchidos com a pesagem, o cálculo, com as determinações numéricas, com a valorização da quantidade frente à qualidade. O trecho acima faz referência no marcante da vida moderna, sobretudo na cidade grande que é. Agora vamos para a alternativa. Letra A. A grande profusão de estímulos. Letra B. A racionalização da vida. Letra C. A interdependência. Letra D. O individualismo. E letra E. O anonimato. Bem, pessoal, o fenômeno que vai ser mais marcante aqui, quando essa questão está trazendo isso, é o fato de o tempo todo a gente estar calculando as coisas, né? A gente compara a ação do ser humano à ação de uma calculadora. Portanto, muito semelhante com o que a gente viu na última questão e mais ainda com o que eu expliquei lá em cima, o que fica marcante na vida moderna, sobretudo nas cidades, é a racionalização da vida. Vamos perceber isso, por exemplo, quando o semáforo fecha. Né? O semáforo fecha, você automaticamente para. Né? Agora, se você está atrasado e o semáforo não abre, você começa a ficar nervoso. Então, isso daí é uma forma da gente racionalizar tudo. Muitas vezes a gente para para o semáforo sem pensar no que a gente está fazendo. Isso é uma forma de perceber como que as coisas são milimetricamente calculadas. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora, bora para a atividade número 3, essa atividade que é do Enem. E aí, o enunciado dela é o seguinte. Em um debate sobre o futuro do setor de transporte de uma grande cidade brasileira com trânsito intenso, foi apresentado um conjunto de propostas. Entre as propostas reproduzidas abaixo, aquela que atende, ao mesmo tempo, às implicações sociais e ambientais nesse setor é: letra A. Proibir o uso de combustíveis produzidos a partir de recursos naturais. Letra B. Promover a substituição de veículos a diesel por veículos a gasolina. Letra C. Incentivar a substituição do transporte individual por transportes coletivos. E letra D. Aumentar a importação de diesel para substituir os veículos a álcool. Por fim, diminuir o uso de combustíveis voláteis devido ao perigo que representam. Bem, pessoal, nessa questão a gente precisa pensar tanto a implicação social quanto a implicação ambiental. E aí vamos lembrar que está falando de um grande centro. E o que é que o Zimmel falou para a gente lá no início dessa aula?
que nos grandes centros as pessoas passam a ser mais individualistas. Ninguém está pensando no outro, ninguém está convivendo com o outro, ninguém está conversando com o outro. Então, aonde são os espaços onde a gente pode ter a maior troca de informações, a gente pode estabelecer relações sociais? Vai ser dentro do transporte público e, com isso, a gente consegue atender as pautas ambientais e também as pautas sociais. Então, a resposta certa vai ser incentivar a substituição do transporte individual por o transporte coletivo. Bem tranquilinha essa questão, né, pessoal? Então, para encerrar, a gente fica por aqui. Gostaria de indicar para você que está no terceiro ano, o nosso projeto Eu Não Erro Mais, ele está espetacular e ele é gratuito. Todas as nossas aulas estão armazenadas lá no nosso canal. Então, se você ainda está com dúvida, dá um likezinho nesse vídeo, se inscreve no canal, vai lá na nossa aba de playlists e lá dentro você vai achar a aba chamada Eu Não Erro Mais. E lá tem todas as aulas de todas as disciplinas. E eu tô lá com essa amada dessa sociologia, então não perde essa chance. Corre lá, cola com a gente, porque tá sucesso. Bem, pessoal, era isso. A gente se encontra no próximo patch e até mais. Tchauzinho, pessoal!